Olá pessoal, que Deus ilumine você nesse 17º dia do jejum de Daniel. E assim, quando Deus fala conosco, traz uma palavra, como Ele trouxe aqui para a gente agora, dá até uma alegria, um gozo no nosso ser, porque é algo tão forte que a gente quer compartilhar com você. Com certeza, se você parar para pensar nesse texto, você vai conseguir discernir, enxergar os caminhos que você tem que seguir daqui para frente e quão importante é todo esse propósito do jejum de Daniel, esses 21 dias. Domingo já tem aí o casamento, as bodas do Cordeiro, que você deve se preparar se você não estava se preparando, que realmente seja uma aliança entre você e Deus. Antes de eu entrar aqui na palavra, que é muito forte realmente, eu queria que você curtisse já o vídeo, porque ajuda na divulgação do próprio YouTube, dá como sugestão para outras pessoas esse vídeo do jejum de Daniel, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Olha só que coisa forte que Deus falou comigo aqui, conosco, Estava aqui eu e minha esposa, a gente conversando, e olha só o que o Espírito Santo trouxe aqui para nós. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, em letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito de Deus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele está deixando claro aqui o seguinte: você não conhece a Deus antes de conhecer o Espírito dele. Você ouve falar, você tem informações, mas você só vai realmente conhecer a Deus quando ele passar a morar dentro de você. E o que isso faz com uma pessoa? Olha só, ele diz assim, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E essa é uma revelação muito forte de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que elas não entendem o porquê que elas ainda não recebem o Espírito Santo, mas porque ela ainda vive comparando a vida dela, ela vive se comparando e comparando situações, problemas da vida dela, coisas desse mundo, coisas carnais, com as coisas espirituais. O que Deus faz, o que o Espírito Santo faz, é dar o discernimento para que você compare o espiritual com o espiritual. Você consiga olhar para a sua vida espiritual e aí você faz a comparação, você começa a avaliar, a pesar com o que é espiritual. Você passa a avaliar o seu relacionamento com Deus, de oração, leitura da Bíblia, vinda à igreja, comunhão realmente com Deus. É essa comparação que nós temos que ter sempre para evoluir, para crescer, para avançar, para você ver se você está melhorando, se você está avançando. Só que há pessoas que ela tem comparado a vida espiritual com a vida material, por exemplo. Então ela compara, por exemplo, se ela está perdendo materialmente, se ela não conquistar nada materialmente, ela vai comparar isso com a vida espiritual. Então eu não conquistei isso, eu não venci aquilo, porque eu não estou bem com Deus. Ou se eu estou bem com Deus, eu conquistei isso porque eu estou bem com Deus. Eu conquistei essa vitória, essa bênção, porque eu estou bem com Deus. E não necessariamente, porque eu estou comparando algo material, que não tem nada a ver com o espiritual, com algo que é espiritual, que é a minha vida com Deus. Então vive essa desigualdade, vive essa visão torpe das coisas de Deus. Você vê que os 10 leprosos, que a gente dá sempre como exemplo, o bispo sempre fala conosco, que os 10 foram curados, só um voltou. Imagine se os 10 equiparassem a vida deles, espiritualmente falando, pelo resultado. Os 10 falariam o seguinte: olha, nós estamos muito bem com Deus, porque nós fomos curados. Éramos leprosos e agora fomos curados. A cura mostrou então que eu estou bem com Deus. Não mostrou que você está bem com Deus. Você considerou algo físico com algo espiritual. E aí que está o problema.
As pessoas vivem comparando o físico, seja cura, milagre, bênção, conquistas, vitórias desse mundo, com algo espiritual, com a condição que ela está com Deus, e isso não tem nada a ver. A minha comparação, o que eu preciso comparar, avaliar, é como eu estou espiritualmente em relação a como eu estava ontem, e assim sucessivamente. O meu avanço espiritual se dá em eu comparar a minha condição espiritual com a minha condição espiritual. A minha comunhão com Deus do dia anterior com a comunhão com Deus do dia desse dia, do dia seguinte, e assim sucessivamente. E é essa comparação que faz eu crescer, que faz eu querer melhorar, que faz eu querer avançar no meu relacionamento com Deus. E isso muitas pessoas, infelizmente, não têm enxergado. Então ela avalia, ela pesa a condição dela física, humana, natural, carnal, com a condição espiritual. E aí ela vive um engano, porque se estiver dando tudo certo na vida dela, ela vai considerar, não, estou com Deus, Deus está me abençoando. E se estiver dando tudo errado, ela também vai falar, eu não estou com Deus, ou Deus não está se agradando, ou eu estou em pecado, ou isso, aquilo. Ela vai comparando uma coisa com a outra. E infelizmente não é essa a comparação que quem tem um Espírito de Deus deve fazer. Mas a comparação se dá entre o espiritual e o espiritual. Legal isso, né? E aqui ele diz assim, olha só, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, talvez o que eu estou explicando aqui para você, talvez está até difícil de entender, porque é algo tão forte espiritualmente. Eu estou tentando ser o mais didático possível, mas eu sei que talvez esteja difícil para você, porque é algo que se discerne, como ele disse, de forma espiritual. Ele quer que você, como eu falei, compare a sua vida, avalie a sua vida de forma espiritual, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, que não se dá pelas vitórias simplesmente, pelas conquistas simplesmente que se tem nesse mundo. Até porque, como nós sempre falamos, tudo vai ficar. Se Jesus foi capaz de comparar a glória ou toda a conquista desse mundo pelo valor de uma alma, é para você entender que a alma é o bem mais precioso que você, que eu, que nós, todos nós podemos ter. E olha só como ele termina esse texto, versículo 15 e 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, consegue avaliar, pesar tudo e qualquer situação, porque, ou ele diz aqui, né, e ele de ninguém é discernido, porque quando você consegue viver em espírito, você está ali vivendo em aliança com Deus, você consegue ter esse entendimento, como nós temos falado já há vários vídeos, essa razão aberta para que você possa ter o discernimento para tomar as decisões certas, para fazer o que tem que ser feito, sabe, para deixar o que tem que deixar, mudar o que precisa mudar, se separar do que precisa se separar, fugir se for preciso do que precisa fugir, porque você quer manter, porque você mantém a sua comunhão com Deus. E ele termina dizendo, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, ela passa a ter a mente de Cristo dentro dela. Por isso que o comportamento dela é totalmente transformado. E ela mesmo tem a liberdade, a condição para tomar as suas decisões. Para ela tomar, ela tem o próprio discernimento para ela agir e reagir de forma em que ela esteja sempre agradando a Deus. Porque a mente dela está ligada à mente de Deus, os pensamentos dela, porque nós sempre falamos que antes do corpo chegar, chega a mente. Antes de você fazer alguma coisa, chegou o seu pensamento. E quando o pensamento é o pensamento de Cristo? E quando a mente é a mente de Cristo? Você consegue entender a profundidade disso? A sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos passam a ser a mente dele.
passa a ser o que ele quer, passa a ser o que ele deseja. Por isso que essa pessoa não vai ser discernida, em outras palavras, não vai ser, muitas das vezes, entendida por ninguém, por muitos, pelo mundo que nós vivemos. Você não vai ser entendido. Não tem como compreender você perdoando quem te fez o mal. Não tem como entender você tendo a oportunidade de passar uma pessoa para trás e você sendo honesto, sendo verdadeiro. Não tem como entender você separando o domingo, que talvez seria o único dia de descanso seu, e acordando cedo, indo para a igreja, buscar a Deus. Não tem como entender, para o mundo é uma loucura você ser dizimista, uma loucura você fazer sacrifício, você fazer oferta, você ir para o altar, uma loucura você ter disposição de pegar algo que você talvez conquistou com tanto sacrifício e colocar no altar. Então, para as coisas, para as pessoas desse mundo, é uma loucura. Servir a Deus é uma loucura, e a cada dia mais isso vai se tornando cada vez mais forte, mais louco, vamos dizer assim, porque cada dia mais as pessoas se importam e se preocupam cada vez mais com o que os outros têm a seu respeito. O que os outros avaliam, pesam a seu respeito, com a opinião que os outros têm a seu respeito. E por isso vivem presas, vivem prisioneiras, vivem reféns desse sentimento, e mesmo às vezes estando até dentro da igreja, mantém-se essa mesma visão. O que fulano, beltrano, ciclano pensam ao meu respeito? E aí ela vai ficando travada, inclusive dentro da igreja, esperando a aprovação de um, de outro, aonde você só precisa, minha amiga, meu amigo, se entregar 100% a Ele e querer que tudo isso que nós falamos aconteça dentro de você. Compare, sim, a sua vida espiritual com a sua vida espiritual. Crie essa visão a partir de hoje e busque com mais força até o dia 22 e dia 23 o casamento seja de fato uma aliança entre você e o próprio Deus. Eu quero fazer uma oração para que isso aconteça aí agora com você. Espírito Santo, que haja, meu Pai, essa visão que, meu Deus, o que o Senhor nos revelou aqui, pelo menos um pouquinho a gente possa ter conseguido passar nesse vídeo, para que essa pessoa que recebe e que colocará isso em prática a partir de hoje, possa ajudá-la de forma realmente sobrenatural, de maneira, meu Deus, que somente o Teu nome, a Tua presença, a Tua glória seja vista em nossas vidas. Meu Deus, eu entrego a vida de todos nas Tuas mãos, e os que creem digam que assim seja. Amém. Amém? Todos os dias a gente tem colocado um vídeo novo, então se você não é inscrito, quiser se inscrever, escreva aí agora e ative as notificações, porque quando o vídeo sai, você já recebe uma notificação, fica mais fácil para você não perder nenhum deles, tá bom? Que Deus te ilumine, conte conosco e até o nosso próximo vídeo.